Culpa, um fardo inútil. Como se libertar da culpa e viver com leveza e consciência. Vamos juntos mergulhar nesse tema tão humano e, ao mesmo tempo, tão espiritual. Vamos compreender por que a culpa é, na verdade, um fardo inútil e como podemos nos libertar dela com lucidez, coragem e compaixão. Você está convidado a uma jornada profunda de compreensão, acolhimento e liberação da culpa, amparado por referências da doutrina espírita, da psicologia e de diversas tradições filosóficas e espirituais. O texto mostra que a culpa, muitas vezes cultivada como virtude, é, na verdade, um entrave ao crescimento interior. Por meio de reflexões e exercícios práticos, você aprenderá a substituir a culpa pela responsabilidade amorosa, transformando sua relação consigo mesmo e com a vida. É um convite à liberdade, à leveza e à consciência plena. O sentimento de culpa atravessa a existência humana desde os primórdios. Seja por razões morais, religiosas ou sociais, aprendemos a carregar esse peso como se fosse parte indissociável da consciência. No entanto, diversas linhas de pensamento espiritual e psicológico demonstram que a culpa, quando não compreendida e transmutada, torna-se um fardo que imobiliza a alma. Esta obra não pretende negar a importância da responsabilidade, mas iluminar o caminho que transforma o remorso em aprendizado e o sofrimento em crescimento. Inspirado por autores como Joana de Ângeles, Emmanuel, Paulo de Tarso, Jesus Cristo, entre outros, este livro é um guia para quem deseja lá atravessar a dor da culpa e reencontrar a serenidade do autoacolhimento. Quantas vezes vestimos a roupa da culpa como se fosse nossa pele? Quantas noites a dor do "e se" nos visitou sem pedir permissão? Quantas vezes o sorriso foi adiado por um erro que não se deixa esquecer? Este não é um estudo sobre erros, é sobre o que você faz com eles. Não é um tratado de moral, mas um mapa de compaixão. Não é um tribunal, é um altar de reconciliação. Aqui a alma se despe da vergonha e veste o perdão. Aqui cada parágrafo é um passo em direção à leveza. Que esta mensagem te abrace, te liberte e te devolva a paz que é tua por direito. Aqui trazemos um convite para que você pratique diariamente a autoobservação amorosa. Ao perceber um sentimento de culpa surgindo, responda com uma oração curta ou uma respiração consciente, reafirmando o perdão e a disposição de aprender. Nesta viagem reflexiva, traremos algumas orientações teóricas e, principalmente, práticas para bem vivermos neste mundo de infinitos aprendizados. Venha conosco. O faro invisível que carregamos. Quantas vezes ao longo da vida nos pegamos revivendo erros do passado, decisões mal tomadas, palavras ditas ou não ditas, gestos impensados ou ausentes? Quantas vezes deixamos de sorrir plenamente porque algo dentro de nós ainda pesa? Esse algo se chama culpa. A culpa é um dos sentimentos mais paralisantes e silenciosos que o ser humano pode carregar. Ela se infiltra nas frestas da memória, revive dores esquecidas e nos convence, pouco a pouco, de que não merecemos perdão, que devemos sofrer, que falhamos demais. Até mesmo por conta de algumas filosofias religiosas darem ênfase ao sentimento de culpa, nem sempre com o fito de aliviar, mas de aprisionar e criar dependência de gurus. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos recorda: o verdadeiro arrependimento manifesta-se pelo firme propósito de reparação, não pela inutilidade da aflição persistente. Capítulo 5, item 4. O sofrimento prolongado, sem transformação, torna-se apenas um instrumento de estagnação espiritual. Mas será mesmo que a culpa tem esse poder todo? Será que ela é de fato um sinal de consciência ou apenas uma prisão disfarçada de arrependimento? Como explica Joana de Ângeles,
pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em O Despertar do Espírito, a culpa, quando não elaborada, desorganiza o psiquismo, levando o indivíduo ao alto flagelo emocional, impede a sintonia com as forças construtivas do universo e apaga a luz interior. Isso mostra que o auto-perdão é uma necessidade psicoespiritual, não um luxo moral. Neste encontro, convido você a olhar para a culpa com novos olhos, a compreendê-la em suas origens, a observar como ela atua silenciosamente nas nossas decisões e, mais importante, a aprender caminhos para dissolvê-la com amor, consciência e responsabilidade. Porque, ao contrário do que fomos ensinados, a culpa não nos aproxima da luz, ela nos afasta dela. A culpa não corrige os erros, apenas prolonga a dor. E o que a alma mais deseja é liberdade. A liberdade de aprender, de errar, de recomeçar, de evoluir sem se punir. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo exclama: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Romanos 8:1. Essa é uma declaração de que o perdão divino está sempre disponível àquele que se arrepende verdadeiramente e busca renovar-se. Este é um tema tão humano e, ao mesmo tempo, tão espiritual. Vamos compreender por que a culpa é, na verdade, um peso inútil e como podemos nos libertar dela com lucidez, coragem e compaixão. Como nos ensinam os textos vedânticos indianos, assim como a serpente deixa sua pele, deixa também tuas culpas, pois não são tua essência. Tu és luz, não as sombras que carregas. Esse ensinamento ressona com a mensagem universal de libertação interior, comum a todas as tradições espirituais. As raízes da culpa. A culpa não nasce conosco, ela é plantada na essência da alma quando ainda estamos conectados com o mais puro da existência. Não há culpa, há apenas consciência. Porém, à medida que crescemos, vivemos, interagimos com o mundo, começamos a receber mensagens diretas e sutis de que deveríamos ser diferentes, que errar é pecado, que falhar é indigno, que sentir raiva ou tristeza é errado. Assim, surge a culpa. No livro O Homem Integral, Joana de Ângeles explica: a culpa nasce da desarmonia entre a consciência e os atos praticados pelo ser. Quando não trabalhada adequadamente, ela passa a conduzir o indivíduo a um estado de autopunição, afastando-o da lucidez necessária para reparar-se. Ou seja, a culpa não é inerente ao espírito, mas um produto das contradições entre o que se vive e o que se deseja viver. Ela tem raízes profundas na infância. Quando uma criança é repreendida com severidade por expressar sua verdade, quando é punida sem acolhimento ou comparada com outras como se fosse menos, um sentimento de inadequação começa a se formar e, junto com ele, nasce a culpa. Nisso encontramos consonância com os estudos de Alfred Adler, que destaca que a sentença de inferioridade infantil frequentemente produz uma busca permanente por compensação, com frequente culpa pelo fracasso em alcançar um ideal de eu irreal. Mais tarde, essa culpa é reforçada pela educação formal, pelas regras sociais e, em muitos casos, pelas doutrinas religiosas. Em vez de sermos ensinados a reconhecer nossos erros com amor e a aprender com eles, somos ensinados a temê-los, a escondê-los, a nos punir por tê-los cometido. No Evangelho de João, há uma cena emblemática. Quando Jesus se encontra com a mulher adúltera, João 8, 1-11, ele não a condena, trata com misericórdia e a convida ao arrependimento e à transformação. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso ilustra que a proposta do Cristo é de responsabilização consciente e não de condenação culposa. A sociedade cria padrões do que é certo ou errado, muitas vezes rígidos, distantes da realidade humana.
somos empurrados a seguir normas sem compreender seus fundamentos, e quando não conseguimos, porque somos humanos, porque temos emoções e limitações, nos sentimos culpados. A filosofia existencialista, por meio de Jean-Paul Sartre, também traz contribuição aqui. O homem está condenado a ser livre, ou seja, a culpa surge quando, frente à liberdade, escolhemos sem a assunção das consequências. No entanto, essa condenação não deve ser um peso, mas uma chamada à autenticidade. Mas há uma diferença essencial entre culpa e responsabilidade. A culpa nos paralisa, a responsabilidade nos impulsiona. A culpa olha para trás com peso, a responsabilidade olha para frente com ação. A culpa nos diminui, a responsabilidade nos empodera, como ensina Emmanuel na obra Vinha de Luz. Não recuses a tua responsabilidade na vida. O passado de erro é escola, mas o presente de trabalho é o caminho. A culpa imobiliza, enquanto a responsabilidade liberta através da ação no bem. É fundamental perceber que o erro é parte do aprendizado, que falhar faz parte da jornada da alma em busca de expansão e que podemos nos responsabilizar por nossas escolhas sem nos aprisionar na dor da culpa. Como ensina o Bhagavad Gita, texto sagrado do hinduísmo, mesmo o pior dos pecadores, ao se dedicar com devoção, cruza o oceano do erro com o barco do conhecimento. Capital 4, verso 36. Ou seja, o conhecimento de si e a disciplina do amor são o caminho para transcender a culpa. Ao olhar para nossas raízes, percebemos que a culpa foi ensinada como um mecanismo de controle, mas agora, com consciência, podemos escolher o outro caminho, o do amor por si mesmo, o da responsabilidade lúcida, o do perdão libertador. A culpa como mecanismo de aprisionamento emocional. A culpa, quando não reconhecida e transformada, torna-se um mecanismo sutil e profundo de aprisionamento. Ela prende o ser humano em um ciclo onde o passado se torna um fantasma constante, impedindo que o presente seja vivido com plenitude. Como nos diz Emmanuel, via Francisco Cândido Xavier, em Paz e Renovação. O remorso, quando inútil, é qual lágrima sobre a terra seca, cai sem frutificar. A culpa não resolvida é uma forma de prisão interna, mantida por expectativas não conscientes de castigo, não de evolução. Muitas vezes, nem percebemos que estamos agindo movidos pela culpa. Ela se disfarça de zelo, de prudência, de cuidado exagerado com o outro. Mas, por trás desses gestos, pode haver uma tentativa inconsciente de compensar algo que acreditamos ter feito de errado. Esse comportamento é comum, especialmente em relações familiares, onde vínculos e histórias passadas carregam marcas emocionais profundas. A psicologia analítica, por meio de Carl Jung, identifica esse fenômeno como sombra compensatória, aquilo que reprimimos e que, ao não ser reconhecido, se manifesta por meio de comportamentos aparentemente altruístas, mas movidos por culpa inconsciente. A culpa não só impede o crescimento espiritual, como mina silenciosamente a autoestima. Quando estamos culpados, passamos a nos enxergar como falhos, indignos de amor ou de felicidade. Criamos, assim, um padrão interno de autossabotagem. Mesmo quando a vida nos oferece chances de recomeço, não nos sentimos merecedores. Recusamos bênçãos, nos afastamos de oportunidades e repetimos, inconscientemente, os mesmos erros. A dor da culpa passa a ser conhecida, familiar, e como tudo que é familiar, nos gera uma estranha sensação de segurança. Como diz Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, a culpa, instalada na consciência, é o germe de diversos conflitos intrapsíquicos que impedem a autoaceitação e geram punições psicológicas silenciosas, mas profundas. Ou seja, esse padrão de autossabotagem, embora inconsciente,
produz ciclos de dor repetitivos, mas viver assim é como carregar correntes invisíveis. A alma se sente presa, pesada, limitada. A criatividade enfraquece, a alegria se apaga e a luz interior se ofusca. No livro de Hebreus 10, 22, o apóstolo diz: aproximemo-nos com um coração sincero e plena confiança, tendo o coração purificado de uma consciência culpada. A mensagem é clara: a fé e a sinceridade são caminhos para limpar o peso da culpa que contamina o coração. Além disso, a culpa frequentemente gera vergonha, e a vergonha nos leva ao silêncio, ao isolamento. Temos vergonha do que fizemos, do que sentimos, e nos afastamos dos outros por medo do julgamento. Essa vergonha não apenas afasta, mas enfraquece os vínculos afetivos, pois cria barreiras emocionais difíceis de transpor. A distinção entre culpa e vergonha é fundamental na psicologia moderna, como explica Brené Brown. A culpa é fiz algo ruim. Vergonha é sou algo ruim. Quando a culpa não é curada, se transforma em vergonha, e a vergonha nos impede de crescer. Também é comum que a culpa esteja associada ao medo. Medo do castigo, medo de ser rejeitado, medo de que os erros do passado se repitam. Esse medo alimenta comportamentos defensivos, agressivos ou excessivamente submissos. Deixamos de viver com autenticidade para viver com proteção. A doutrina espírita, por meio do livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 7, explica que o verdadeiro arrependimento vem da compreensão do erro e do desejo de reparar. O medo de punição, por si só, não transforma o espírito. Portanto, o medo associado à culpa não conduz à cura, mas à fuga. E o mais doloroso é que, muitas vezes, mantemos essa culpa viva por anos, décadas ou mesmo por toda a vida, porque acreditamos, em algum nível, que sofrer é uma forma de compensar o erro, como se a dor fosse uma penitência justa, como se apenas por sofrer estivéssemos sendo fiéis à nossa consciência. Mas isso é uma ilusão. A dor não redime, a culpa não purifica, o sofrimento não traz aprendizado por si só. O que transforma é a consciência, é o olhar amoroso sobre si mesmo, é a coragem de assumir os próprios atos sem se punir, é a humildade de reparar o que pode ser reparado e a sabedoria de soltar o que já não pode ser mudado. Como disse o Buda, seu dever é se esforçar. Os Budas apenas apontam o caminho. Dhammapada, verso 276. A cura depende do esforço consciente e não do castigo auto-infligido. A culpa é uma prisão emocional, mas, como toda prisão, ela pode ser aberta. A chave está dentro de nós, está na nossa disposição de trocar o julgamento pelo acolhimento, a punição pela cura, a dor pela compaixão. Quando a culpa se torna um vício emocional. É possível que a culpa se torne um vício? Embora pareça estranho pensar assim, sim, ela pode se transformar em um padrão emocional repetitivo, uma espécie de zona de conforto emocional negativa. E como todo vício, ela se alimenta da repetição, da familiaridade e da falsa sensação de controle. Na psicologia transpessoal, o psicólogo Stanislav Grof afirma que o ser humano é capaz de se apegar à dor quando ela passa a fazer parte de sua identidade. Nesse sentido, a culpa se torna uma companheira familiar, mesmo quando tóxica, porque reforça um narrativo interno de autoimagem que não sabemos como transformar. Muitas pessoas passam anos, e às vezes uma vida inteira, repetindo mentalmente os mesmos episódios de culpa. Revivem falas, gestos, omissões. Voltam continuamente àquele erro, àquela escolha, àquele momento em que, segundo elas, tudo desandou. Tornam-se dependentes dessa memória dolorosa, porque ela passou a compor sua identidade. A pessoa já não sabe mais quem é sem aquela culpa. Em Plenitude, Joana de Ângeles observa:
Há pessoas que se apegam à culpa como uma forma de punição inconsciente. Esse apego constitui um mecanismo de defesa contra o medo de mudar ou de enfrentar a própria luz. Ela nos mostra que, por trás do vício em culpar-se, existe um temor de autotransformação. E aqui está um ponto fundamental. A culpa se torna vício quando passa a definir quem somos. Deixamos de ser um ser em evolução para nos tornarmos aquele que errou. Nos reduzimos a um fragmento doloroso da nossa história. E esse recorte passa a comandar nossas emoções, nossos pensamentos e até nossas relações. Em O Livro dos Espíritos, questão 919, Santo Agostinho orienta sobre o exame diário de consciência como caminho de transformação. Conhece-te a ti mesmo. O apego à culpa impede esse autoconhecimento, pois nos congela em uma imagem estática, sem espaço para evoluir. Como um vício, a culpa também gera ciclos de reforço. A pessoa sente culpa, se pune internamente e, por isso, se sabota. A autossabotagem gera novos erros, que, por sua vez, alimentam mais culpa. É um círculo vicioso, onde o sofrimento parece ser o único caminho possível. A doutrina budista chama isso de samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento das ilusões. Enquanto permanecermos identificados com a culpa, não atingimos a libertação, a nirvana. É preciso despertar a consciência para romper esse ciclo. Algumas pessoas, inconscientemente, mantêm a culpa porque acreditam que ela as torna melhores. Pensam que, ao sentir culpa, estão sendo humildes, éticas, conscientes, mas há uma diferença essencial entre humildade e autoflagelo. Ser humilde é reconhecer um erro e aprender com ele. Sentir culpa crônica é viver em punição constante, sem aprendizado real. Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, esclarece: se já compreendestes a extensão de teus erros, não te demores no lamento. Age no bem e transforma-te, porque a luz não aguarda a tua culpa, mas a tua ação. Ou seja, a verdadeira humildade é ação transformadora. Esse vício da culpa também se revela nas expectativas que criamos sobre os outros. Esperamos que eles nos perdoem para, então, podermos seguir em frente. Mas esse é um engano. O perdão verdadeiro não depende do outro. Ele nasce do nosso íntimo. É um ato de libertação pessoal. Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. A lição de Cristo é recíproca. Perdoamos para ser perdoados, mas também devemos nos perdoar para saber perdoar. A espera pelo perdão externo apenas prolonga o cativeiro interno. É necessário observar com honestidade. Será que não estamos usando a culpa como uma desculpa para não crescer? Será que ela não está nos poupando do desafio de mudar, de agir diferente, de encarar nossos medos mais profundos? Libertar-se da culpa-vício exige coragem, exige um olhar interno sincero e amoroso, requer disposição para se ver além do erro, para se ver como um ser em processo, em movimento, que aprendeu, que caiu, mas que pode e merece levantar-se. A alma não nasceu para viver em culpas. Ela nasceu para experienciar, aprender, transformar e se elevar. E mesmo o erro faz parte desse caminho. Quando deixamos a culpa e acolhemos a responsabilidade, damos um passo gigante em direção à nossa verdadeira liberdade interior. Como afirma o filósofo Sêneca, erraste. Mas isto acontece a todos. A tua virtude está em levantar-te após a queda. Libertar-se da culpa é assumir essa virtude com dignidade e determinação. A libertação do ciclo da culpa. Libertar-se da culpa é, acima de tudo, um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela própria trajetória, amor pela verdade do ser humano que falha, que erra, que cai, mas que também se levanta, aprende e evolui. Como ensina Paulo na carta aos Coríntios, o amor
tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Esse amor que suporta também é o que nos reconcilia conosco mesmos. É o amor que redime, não a culpa. A libertação da culpa não é um milagre que acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada de autocompreensão e de mudança de olhar sobre si mesmo. É preciso deixar de se ver como alguém permanentemente em dívida com o passado e começar a se ver como alguém em construção. Joana de Ângeles, em Amor Imbatível Amor, reafirma: a autoaceitação é o primeiro passo para a libertação interior. Sem ela, qualquer processo de cura torna-se apenas uma superfície. O auto-perdão sincero não apaga o passado, mas o integra como lição. Um dos primeiros passos nessa jornada é compreender que perdão não é esquecimento, nem omissão, tampouco justificativa de erros. Perdoar, especialmente a si mesmo, é reconhecer que, naquele momento do erro, fizemos o melhor que podíamos com os recursos, consciência e maturidade que tínhamos. Se hoje faríamos diferente, é porque evoluímos. E essa evolução já é sinal de que a culpa pode ser deixada para trás. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, afirma: o verdadeiro arrependimento se mostra pelo desejo de melhorar-se, pela transformação íntima e pela prática do bem. Assim, a libertação não é negar o erro, mas crescer com ele. É importante também praticar a responsabilidade consciente. Diferente da culpa, que paralisa, a responsabilidade nos convida à ação. Em vez de remoer o erro, nos perguntamos: o que posso fazer agora com o que sei hoje para agir com mais amor, mais verdade, mais compaixão? Essa mudança de foco nos empodera, nos tira do lugar de vítimas de nós mesmos. Segundo o psicólogo humanista Carl Rogers, a curiosidade aceitante é o coração da transformação humana. Portanto, ao encarar o erro sem julgamento, abrimos espaço para o crescimento autêntico. Outro passo é exercitar a compaixão consigo mesmo. A voz interna que nos acusa, que nos critica sem piedade, precisa ser substituída por uma voz que acolhe, que compreende, que orienta com firmeza, mas também com ternura. A alma não cresce no medo, ela se expande no afeto. Como ensina o budismo Mahayana, a compaixão é a raiz da iluminação, a capacidade de olhar para si com olhos de entendimento e não de castigo é o início do caminho da libertação. Alguns episódios do passado talvez nunca possam ser corrigidos, mas podem ser ressignificados, e esse é o verdadeiro poder espiritual, olhar para trás com consciência e amor, reconhecendo que cada acontecimento, mesmo doloroso, nos trouxe até aqui. A culpa nos faz olhar para o passado como uma prisão. A consciência nos permite olhar para ele como um mestre. Em Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe de Francisco Cândido Xavier, diz: cada lágrima que cai do arrependimento verdadeiro rega a semente do futuro melhor. A culpa estéril paralisa. O aprendizado frutífero reconstrói. Práticas como o autoacolhimento diário, a oração sincera, a escrita terapêutica e o diálogo interior compassivo são caminhos acessíveis para dissolver pouco a pouco o peso da culpa. Cada gesto de autocuidado é uma declaração de que estamos prontos para deixar o sofrimento e escolher a cura. A libertação também passa por entender que errar é parte da condição humana, mas o aprendizado é parte da condição divina em nós. Ao reconhecer isso, deixamos de exigir perfeição e começamos a cultivar a autenticidade. Não somos falhos por errar, somos humanos, e nossa grandeza está justamente em poder recomeçar. Na Torá, em Provérbios 24:16, encontramos: o justo cai 7 vezes e se levanta. A queda não define o justo, mas sua capacidade de levantar-se e aprender com a queda. Perdoar-se não significa esquecer o que aconteceu. Significa olhar para si mesmo com verdade e dizer:
Eu fui capaz de crescer com isso. Eu posso continuar. E esse ato de perdão abre espaço para que a vida volte a fluir com leveza. O ciclo da culpa se rompe quando escolhemos viver no presente, com consciência e responsabilidade, sem nos aprisionarmos nas sombras do que já passou. Quando decidimos confiar que somos mais do que os nossos erros e que nossa essência é digna de amor e de luz, apesar de tudo. Como escreveu Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Escolher soltar a culpa é escolher a vida, é escolher crescer, evoluir. Exercícios espirituais e práticos para dissolver a culpa. A ação responsável, conforme proposta por Alírio Cerqueira Filho, se caracteriza por uma postura ativa, consciente e ética diante dos próprios erros, em vez de se prender ao culpismo, remorso paralisante, ou ao desculpismo, negação das falhas, adota-se a ação responsável, que envolve as seguintes atitudes: autoexame consciente de si mesmo, assumir a responsabilidade pelo erro, arrepender-se de tê-lo cometido, autoanálise para entender o motivo de ter errado, aprender com o R e, então, iniciar o processo de reparação. Esses passos expressam o movimento da culpa, paralisante, para a carga educativa da responsabilidade. Superar a culpa não é apenas um processo intelectual ou emocional, é também um caminho espiritual. Envolve reeducar nosso olhar interno, transformar crenças limitantes e cultivar práticas que nos reconectem com a nossa essência. Aqui estão algumas abordagens espirituais e práticas para dissolver a culpa e promover cura verdadeira. Primeira meditação do perdão interior. Sente-se em silêncio. Respire profundamente algumas vezes e visualize-se como era na época em que cometeu o erro que carrega. Olhe para essa versão de si mesmo com carinho, como se estivesse vendo uma criança confusa, com medo ou perdida. Em voz interior ou audivelmente diga: eu te perdoo. Você fez o melhor que podia com o que sabia. Eu te acolho. Eu te entendo. Eu te amo. Repita esse exercício sempre que sentir a culpa retornar. A repetição suaviza o julgamento e nutre a compaixão. Esta prática possui fundamento no princípio espírita de autoeducação da alma, conforme ensinado por Joana de Ângeles em O Ser Consciente, onde ela afirma: é imprescindível o ato de amar-se, reconciliando-se com a própria história. Segundo afirmações de cura e reconciliação. Afirmações têm poder de reprogramar a mente subconsciente. Repeti-las diariamente, com presença, transforma padrões emocionais. Exemplos: eu sou digno de perdão e recomeço. Eu liberto a culpa e acolho o aprendizado. Eu sou mais do que os meus erros. Hoje, escolho a paz, a compaixão e a leveza. Escreva essas frases em locais visíveis e repita-as em frente ao espelho com convicção. A psicologia positiva, fundamentada em estudos de Martin Seligman, demonstra que afirmações consistentes promovem resiliência e reestruturação cognitiva, diminuindo a autorrejeição e promovendo o autocompromisso com o crescimento. Terceira escrita terapêutica de auto-perdão. Pegue papel e caneta e escreva uma carta para si mesmo. Nela, expresse tudo o que sente sobre o erro cometido sem censura. Depois, responda à carta como se fosse um ser de luz, sábio, amoroso. Acolha-se com palavras de cura, orientação e liberdade. Queime a carta da dor como símbolo de liberação e guarde a carta do perdão como lembrete da sua evolução. Esse exercício tem base também na terapia da reconstrução narrativa, utilizada na psicologia humanista, na qual o indivíduo reescreve sua própria história à luz do entendimento e da compaixão. Quarta,
A prática da respiração consciente, pranayama. Muitas vezes a culpa gera ansiedade, aperto no peito e tensão no corpo. Respirar de forma consciente ajuda a dissolver essas tensões. Inspire contando até 4, segure o ar contando até 4, expire contando até 6 e pausa contando até 2. Repita por 5 minutos. Isso reequilibra o sistema nervoso e acalma a mente, permitindo que emoções venham à tona com menos dor. O próprio Francisco Cândido Xavier recomendava o uso do silêncio respiratório como meio de conexão com a espiritualidade superior. O controle da respiração é um caminho para o autodomínio e a paz interior, como também ensinado pelos iogues milenares. 5. Visualização da luz curadora. Feche os olhos e imagine uma luz dourada, descendo do alto e envolvendo todo o seu corpo. Essa luz entra por sua cabeça e vai preenchendo cada célula com perdão, paz e amor. Sinta essa luz dissolvendo os pesos da culpa, como se lavasse sua alma. Fique assim por alguns minutos. Ao final, agradeça e repita: eu me liberto, eu recomeço. Essa prática é utilizada em diversas tradições, como no Espiritismo, onde os passes espirituais são aplicações de luz fluídica para renovação energética e emocional. Também é compatível com a visualização criativa da psicologia transpessoal. 6. Oração de liberação da culpa. Independentemente da crença ou religião, uma oração sincera tem grande poder de cura. Diga com intenção: Divina Presença, consciência maior da vida, entrego agora todo o peso da culpa que carrego. Liberta-me da prisão do passado. Ensina-me a viver com responsabilidade e leveza. Perdoa-me se errei. Ensina-me a perdoar a mim mesmo, que eu possa recomeçar com coragem, amor e sabedoria. Jesus ensinou: tudo o que pedirdes crendo, recebereis. Mateus 21. A oração com fé é um ato de entrega e de rendição ao processo divino de cura. 7. Prática de serviço altruísta, ação restauradora. Se possível, realize um ato de bondade inspirado pelo desejo de transformar a culpa em contribuição. Pode ser algo simples: escutar alguém com atenção, ajudar uma causa, oferecer sua presença a quem precisa. O importante é fazer isso com amor, não como punição. Esse gesto transforma energia estagnada em energia de vida. O Livro dos Espíritos, questão 886, diz que a caridade, como a entendia Jesus, consiste em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ao praticarmos o bem, liberamos a energia encarcerada na culpa e a canalizamos para a cura do mundo e de nós mesmos. Esses exercícios são convites ao reencontro com sua alma, com sua luz original. A culpa nos desconecta da essência, mas o perdão e a responsabilidade amorosa nos reconectam com o que realmente somos, seres em evolução, merecedores de amor, aprendizado e recomeço. A leveza após a culpa. Imagine por um instante a sensação de caminhar sem o peso da culpa, respirar sem o aperto do arrependimento constante, olhar para o passado sem dor, apenas com gratidão pelos aprendizados. Essa é a leveza que nasce quando nos libertamos do ciclo da culpa. Como nos diz Joana de Ângeles em Despertar do Espírito, a liberdade interior nasce quando a culpa é substituída pela consciência tranquila, que reconhece o erro, mas não se aprisiona a ele. Esta leveza é a consequência natural do perdão verdadeiro. Viver sem culpa não significa viver sem responsabilidade. Significa viver com consciência. Significa ter coragem de assumir os próprios atos, aprender com ele e seguir em frente, sem carregar correntes invisíveis que nos prendem ao que já foi. A leveza que vem após a culpa não é uma emoção eufórica, mas uma serenidade profunda. É como se uma névoa interna se dissipasse,
permitindo que a alma enxergue novamente o horizonte. As emoções deixam de ser dominadas pelo medo ou pela vergonha e passam a ser guiadas pela clareza e pela compaixão. No Novo Testamento, Jesus diz: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11. Ao seguir o caminho da luz e do perdão, o peso interior se dissolve e entramos em sintonia com a leveza divina que Cristo nos propôs. Quando nos libertamos da culpa, abrimos espaço para que novas dimensões da nossa existência floresçam. A criatividade se expande, os relacionamentos se tornam mais autênticos e o amor próprio se fortalece. Porque não há mais a necessidade de se esconder ou se punir. Aí apenas o desejo sincero de viver com verdade. Como ensinam os textos do Tao Te Ching, quando eu me liberto do que sou, me torno o que posso ser. A culpa nos encarcera em um eu antigo. A leveza nos permite alcançar a versão mais livre e amorosa de nós mesmos. Essa leveza também se reflete nos vínculos com os outros. Libertar-se da culpa nos torna mais compreensivos com as falhas alheias. Percebemos que todos estamos tentando, aprendendo, tropeçando. E com isso, desenvolvemos uma postura mais generosa, mais humana, mais espiritual. A doutrina espírita ensina que o verdadeiro sinal de progresso é a transformação no modo de ver o outro e a si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Ao soltarmos a própria culpa, deixamos de cobrar perfeição dos outros. Muitos relatam que, ao deixarem a culpa, sentem uma profunda sensação de reconexão com a própria essência, como se, por fim, pudessem se olhar no espelho da alma e dizer: "Eu me aceito, eu me perdoo, eu sigo." Essa aceitação não é passiva, é libertadora. Ela permite que a vida retome seu fluxo natural, sem interrupções emocionais causadas por autocríticas incessantes. É importante lembrar que essa leveza não significa ausência de dor ou de desafio. Ela significa que, mesmo diante da dor, escolhemos não sofrer mais do que o necessário, que mesmo diante do erro, escolhemos crescer, em vez de nos punir. O psicólogo junguiano James Hillman diz: quando a alma se liberta da necessidade de se redimir, ela começa a dançar, ou seja, a cura é retomada do movimento natural da vida. A leveza após a culpa é um estado de liberdade interior, e a liberdade espiritual é o bem mais precioso que podemos conquistar. É ela que nos permite viver com autenticidade, criar com propósito e amar com inteireza. Quando Jesus curava, ele dizia: "A tua fé te salvou, vai em paz." Lucas 7. Essa paz é a leveza de quem foi libertado por dentro. A cura espiritual começa quando abandonamos a culpa como identidade. Quando você sentir que a culpa está voltando, lembre-se, ela não é mais necessária. Ela cumpriu seu papel, se é que algum dia teve um. Agora você sabe. Agora você é consciente. Agora você pode escolher outro caminho. E esse caminho é o da leveza, da paz e do amor que perdoa, acolhe e transforma. A alma não precisa de culpa, mas de amor e consciência. Ao longo deste encontro, caminhamos por diversas paisagens interiores. Visitamos as raízes da culpa, compreendemos como ela se infiltra em nossas emoções, reconhecemos sua atuação como prisão emocional e vício sutil. Também nos aproximamos de ferramentas práticas e espirituais para sua superação e vislumbramos a leveza que surge quando escolhemos nos libertar. Agora é momento de integrar tudo isso com uma verdade essencial. A alma não precisa de culpa para evoluir. Ela precisa de amor, consciência e verdade. A culpa é um engano do ego, como diz Joana de Ângeles por Divaldo Franco, em Plenitude. A culpa é uma fantasia que se cria para retardar a ação corretiva. Quando transformada em responsabilidade, a culpa cede espaço ao amor que constrói. A culpa
É um equívoco do ego, um mecanismo criado para nos manter aprisionados ao passado, sob a ilusão de que sofrimento traz redenção. Mas o espírito não evolui pelo castigo. Ele cresce pela compreensão. Ele se expande pela coragem de olhar para si mesmo com honestidade, humildade e compaixão. Você não é o erro que cometeu. Você é a consciência que nasceu daquele erro. Você é a luz que foi capaz de atravessar a sombra e, por isso, é merecedor da liberdade de viver em paz consigo mesmo. Na doutrina budista, ensina-se que, assim como a vela não brilha sem fogo, o ser humano não pode viver sem transformar a ignorância em sabedoria. A culpa é a sombra da ignorância. A compreensão é a sua luz. Se ainda há culpas residuais dentro de você, acolha-as como mensageiras. Ouça o que elas querem dizer, compreenda suas raízes e então as liberte com gratidão, porque já não há mais necessidade de carregá-las. A vida é movimento. E o movimento natural da alma é em direção à cura, à expansão e ao amor. Quando deixamos de olhar para o passado com dor e passamos a vê-lo como degrau, nossa jornada se torna mais leve, mais sincera e mais verdadeira. Não espere a permissão de ninguém para se libertar. O perdão mais importante é o que você dá a si mesmo. Hoje, agora, neste instante, você pode decidir: eu não carrego mais essa culpa. Eu aprendo com ela. Eu me liberto. Como disse o Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. E a verdade que liberta é que você é maior que seus erros. Você é um ser em evolução, filho de Deus, digno de paz e de luz. Um investimento do Senhor do Universo. Pratique diariamente o autoacolhimento. Busque a verdade com ternura. Lembre-se de que você é um ser em evolução. E evolução não se dá na perfeição, mas na humanidade assumida com consciência. Seja gentil com sua história ou história. Ela é sagrada. Mesmo os erros foram parte da travessia. E cada passo seu até aqui mostra a força que você tem para continuar, mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. A partir de hoje, faça da sua vida um testemunho da libertação possível, que outros, ao te verem viver com leveza e autenticidade, também se inspirem a soltar suas culpas e reencontrar a paz. A culpa não te pertence mais. O amor, sim. A consciência, sim. A liberdade, sim. Viva com leveza. Viva com alma. Elementos reflexivos gerais. Guia prático. Pratique o autoacolhimento diário. Escolha uma ação por dia que represente um gesto de amor a si mesmo. Medite, escreva, respire, ore, ajude alguém. Cada ato consciente de cura é um degrau na sua libertação. Citações e destaques visuais gerais. A culpa não corrige os erros, apenas prolonga a dor. Responsabilidade é o movimento da alma livre. A consciência liberta, a compaixão reconstrói. Perguntas reflexivas gerais. O que a culpa ainda me impede de viver plenamente? Quais crenças sobre perfeição e erro ainda carrego? O que muda em mim quando escolho a responsabilidade amorosa em vez da punição? Reflexões de bolso. Você é um ser em expansão. Seja gentil com sua história. Deixar a culpa é um ato de fé na sua capacidade de renascer. Encerramento afetivo. Se você chegou até aqui, receba um profundo agradecimento. Esta reflexão foi gerada com a intenção de ser um espelho e um santuário, um lugar onde você pudesse se ver com mais ternura, mais luz e menos peso, que cada frase tenha servido como um sopro de consciência, como um convite ao recomeço, que você se lembre todos os dias que o perdão é um dom que você pode oferecer a si mesmo, que você é digno de leveza, de paz e de um novo capítulo. A vida não espera que você seja perfeito, mas sim que você caminhe com verdade
E a verdade, quando acompanhada do amor, é sempre libertadora.